Sócrates, o pai da filosofia ocidental. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos temas interessantes e provocativos da filosofia. Hoje, vamos falar sobre uma das figuras mais importantes e influentes da história da filosofia, Sócrates. Sócrates nasceu na Atenas Antiga, na Grécia, no ano de 470 a.C. e é considerado um dos pais da filosofia moral e política. Ele é conhecido por sua abordagem de busca da verdade por meio do diálogo e da autoexaminação, também conhecido como método socrático. Suas ideias foram desenvolvidas e ampliadas por seus discípulos, Platão e Xenofonte, bem como por outros filósofos posteriores, como Aristóteles. Mas, além de sua contribuição filosófica, Sócrates é também conhecido por sua personalidade e sua coragem diante da morte. Ele foi condenado a beber cicuta por acusações de corrupção da juventude e de blasfêmia, mas permaneceu fiel às suas crenças e valores até o fim. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra de Sócrates, incluindo suas principais ideias, sua influência na filosofia e na cultura, e as representações artísticas de sua figura. Vamos também dar algumas dicas para quem quiser se aprofundar na filosofia de Sócrates. Então, se você é fã da filosofia ou apenas quer saber mais sobre uma das figuras mais fascinantes da história da filosofia, não perca tempo e acompanhe conosco este vídeo sobre Sócrates. Sócrates, 469 a.C. 399 a.C., é considerado um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga e é frequentemente chamado de pai da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas e viveu durante uma época de grande mudança na Grécia, marcada por guerras, mudanças políticas e mudanças sociais. Embora não tenha escrito nenhum livro, sua filosofia é conhecida através dos diálogos platônicos e de outras fontes históricas. Curiosidades sobre Sócrates. Não deixou escritos. Sócrates não deixou nenhum escrito conhecido, o que significa que não há registros diretos de sua filosofia. Tudo o que sabemos sobre ele vem de fontes secundárias, como os diálogos platônicos e as obras de outros filósofos da época. Processado e condenado à morte. Sócrates foi processado e condenado à morte por heresia e corrupção da juventude em 399 a.C. Ele foi acusado de negar os deuses reconhecidos por Atenas e de ensinar doutrinas perigosas à juventude. Após ser condenado, ele escolheu beber cicuta, uma bebida mortal, em vez de fugir ou apelar sua sentença. Método socrático. O método socrático é o método de ensino e aprendizagem que Sócrates utilizava em seus diálogos. Ele consiste em fazer perguntas reflexivas e profundas a seus interlocutores para ajudá-los a chegar a verdades óbvias por conta própria. Este método é ainda usado em muitos sistemas educacionais e é considerado um precursor da pedagogia dialógica. Crenças filosóficas. Sócrates acreditava na existência de uma verdade absoluta e na importância de se buscar a sabedoria e a virtude ao longo da vida. Ele acreditava que a ignorância era a raiz de todos os males e que a verdadeira sabedoria só podia ser alcançada por meio da reflexão e da autoexaminação. Além disso, ele acreditava que a virtude era a chave para a felicidade e que o conhecimento e a virtude eram indissociáveis. Influência na filosofia e na cultura. A influência de Sócrates na filosofia e na cultura é incalculável. Ele é considerado um dos pais da filosofia moral e política e suas ideias foram desenvolvidas e ampliadas por seus discípulos, Platão e Xenofonte, bem como por outros filósofos posteriores, como Aristóteles. Sua abordagem de busca da verdade por meio do diálogo e da autoexaminação foi uma das primeiras formas de filosofia prática e ainda é usada em muitos sistemas educacionais até hoje. Além disso, sua personalidade e sua coragem diante da morte têm sido uma fonte de inspiração para gerações de pensadores e cidadãos. Representações artísticas. A figura de Sócrates é frequentemente retratada em obras de arte, literatura e teatro. Ele é representado como um filósofo sábio e corajoso, que questiona as autoridades e busca a verdade a todo custo. Estas representações têm ajudado a perpetuar sua memória e sua influência ao longo dos séculos. 7 dicas para se aprofundar na filosofia de Sócrates.
Leia os diálogos platônicos, que são as principais fontes de informação sobre a filosofia de Sócrates. Estude a filosofia moral e política de Sócrates e veja como ela se desenvolveu nas obras de Platão e Aristóteles. Aprenda sobre o método socrático e experimente usá-lo em suas conversas com amigos e colegas. Estude a história da Grécia Antiga e veja como o contexto político e social influenciou a filosofia de Sócrates. Leia biografias de Sócrates e veja como sua personalidade e sua coragem diante da morte influenciaram pensadores posteriores. Assista a peças teatrais ou veja representações artísticas que retratam a figura de Sócrates. Participe de discussões filosóficas e veja como as ideias de Sócrates ainda são relevantes e debatidas hoje em dia. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, curtir e deixar seu comentário abaixo. Seu feedback é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdo cada vez melhor. Obrigado por assistir e até a próxima!